Olá pessoal, vamos para o nosso comentário de fechamento do índice Ibovespa no pregão dessa quarta-feira. Mais um dia negativo para o nosso índice, hoje com um pouquinho mais de volume, já voltamos a operar muito próximo da média e o candle de hoje foi um candle de força negativa. A média serviu de resistência, aquele doji deixado no pregão de ontem já demonstrava essa possibilidade de indecisão e para qual dos lados o índice decidisse trabalhar, provavelmente puxaria para o teste da última zona de suporte. No caso específico foi isso que aconteceu. Testamos essa região aqui de bastante contato de fundos, principalmente em fechamentos, na região de 66 mil pontos. Tivemos uma reação intraday a partir da segunda metade do nosso pregão, mas fechamos ainda dentro da congestão. O fato é que a tendência permanece negativa, a gente não consegue ultrapassar a média, permanecemos ainda dentro da congestão. E eu até marquei aqui no gráfico essa região de 65.455, que é muito importante para não ser perdida em fechamento, para não configurarmos aqui a formação de um pivô de baixa. Caso isso ocorra, o movimento prévio projetaria esse movimento no mínimo até 64,5 e numa correção um pouquinho mais aguda até 62 mil pontos na projeção expandida de 100%. Mas não é isso que aconteceu, ainda temos que ficar somente com as antenas ligadas para que a gente observe setup por setup e o índice acabe não atrapalhando nossa performance individual por trade. Dow Jones, bem ao contrário do que vem acontecendo aqui no mercado brasileiro, marcou hoje mais uma máxima, como a gente pode verificar aqui no gráfico. O índice americano vai no sentido contrário. Hoje atingiu a expansão alternada de 618, fechou acima dela e tudo indica que busca agora o alvo final desse movimento lá em 13 mil pontos, que é a projeção alternada de 100%. Vamos dar uma olhada nos nossos setups. Tecar, seguimos posicionados. O setor de consumo hoje acabou operando um movimento um pouco mais corretivo. No final do pregão ela recuperou-se, fechou inclusive muito próximo do 0 a 0, nada a fazer nesse momento, está exatamente na metade do caminho entre o nosso stop e o nosso alvo. Aqui apenas seguimos. Cielo, pregão de recuperação, já segue em direção ao nosso alvo. Itaúsa mais uma vez testou a nossa, por alguns centavos, a gente não conseguiu atingir o nosso segundo alvo. Esse trade aqui não nos oferece mais risco porque já alijamos no primeiro alvo e agora a gente apenas observa. B2W, apesar do teste da nossa região de stop, montou um candle interessante hoje para quem está fora do ativo. Reparem que montamos aqui um martelinho novamente no teste dessa região de suporte muito importante. E o rompimento desse candle poderia proporcionar uma nova entrada para quem está fora. A gente permanece comprado, não estopamos, mas nos chama atenção aqui para uma possível nova entrada para quem está fora, caso haja o rompimento dessa região aqui de R$22. Tivemos acionado a nossa venda a descoberto de Vivo. Vendemos a 6409, estopamos a nossa posição acima de 65,21. Temos dois alvos nesse setup, o primeiro em 62,15, o segundo em 61,30. Isso aqui foi uma venda a descoberto. Para o pregão de amanhã nos chama a atenção a possibilidade de um long short, sendo compra de Gafisa e venda de MRV. Nós temos Gafisa testando uma zona de suporte importante e MRV, como podemos observar aqui no gráfico, testando uma zona de resistência importante, montando um candle, nos indicando a possibilidade aqui de permanência dentro dessa congestão. Se a gente traçar aqui o spread entre as duas, iremos observar que estamos numa região também de suporte, sob o ponto de vista de spread. Fica melhor demonstrado nesse gráfico de long short que temos aqui. Então a gente sugere a entrada no spread de 0,70. A gente obtém esse número dividindo Gafisa por MRV. Então a gente chega ao spread de 0,70. Então a sugestão é entrar nessa diferença. O stop a gente sugere abaixo dessas duas últimas mínimas aqui, abaixo de 0,675.
e temos um distanciamento bastante expressivo da média e nos chama a atenção justamente essa distância, então a gente coloca o nosso alvo lá em 0,735. Então, repetindo, o spread de sugestão é em 0,70, o stop, caso dê errado, é em 0,675 e o alvo é 0,735. Long short com compra de Gafisa e venda de MRV. Esse então foi o nosso comentário de fechamento. Agradecemos a atenção de todos. Reiteramos o nosso convite para o primeiro encontro Focalize em São Paulo, dia 3, a partir das 19 horas. As informações já estão bastante disponíveis em nosso site, já mandamos e-mail marketing. Basta nos enviar um e-mail de confirmação ou até confirmar por telefone. Ficaremos muito honrados com a presença de todos vocês. Daqui a pouco teremos o Mercado Aberto com o VBelo. Teremos um horário um pouco diferente hoje, em função de compromissos internos, será a partir das 20 horas. Tema livre, então Mercado Aberto a partir das 20 horas. E amanhã o chat de abertura do mercado a partir das 9 da manhã é comigo e eu aguardo vocês todos por lá. Um grande abraço.